Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Minuto Futebol, o seu espaço diário para ficar por dentro de tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o final de semana foi agitado e a gente tem muito assunto para comentar. E vamos começar falando da Espanha, porque o Barcelona não tomou conhecimento do Valência e aplicou uma goleada histórica por 6-0 no estádio Johan Cruyff. O time de Hansi Flick mostrou intensidade do começo ao fim, com Fermín Lopes, Rafinha e Lewandowski marcando 2 gols cada. A vitória foi maiúscula e deixou a torcida animada para o que vem por aí na temporada. Mas além da goleada, o momento mais emocionante ficou por conta do jovem Marc Bernal, que voltou a jogar depois de ficar 383 dias parado por lesão. O garoto entrou em campo, deu uma assistência e mostrou que pode ser importante nessa rotação do elenco. Foi aplaudido de pé, em uma daquelas cenas que fazem o futebol ser ainda mais especial. Só que, ao mesmo tempo em que o Barcelona encanta em campo, fora dele a situação segue complicada. O clube ainda enfrenta problemas sérios com as obras do Camp Nou, que continuam atrasadas. O estádio, que deveria estar em processo de reabertura gradual, ainda não tem data certa para voltar a receber jogos. Por isso, o Barça precisou mandar essa partida contra o Valência no estádio Johan Cruyff, que tem capacidade bem menor, e a previsão é que ainda use estádios alternativos por mais tempo. Para a torcida, fica aquele sentimento agridoce: o time está jogando bem, mas a casa segue em reforma e sem perspectiva de retorno imediato. Agora voltando aqui para a América do Sul, não tem como não falar da seleção brasileira. A derrota para a Bolívia por 1-0 em La Paz segue rendendo assunto. O gol, marcado de pênalti por Miguel Terceros, não apenas deu a vitória aos bolivianos como também garantiu a eles uma vaga na repescagem intercontinental. Para o Brasil, o resultado confirmou a pior campanha de eliminatórias da sua história e deixou a seleção em quinto lugar, também indo para a repescagem. Depois do jogo, o atacante Rafinha foi um dos que mais desabafou. Ele criticou as condições da partida, falou do peso da altitude e até levantou dúvidas sobre a marcação do pênalti. Segundo ele, a seleção foi prejudicada não só pelo ambiente, mas também pelas decisões da arbitragem. A fala gerou debate, e enquanto parte da torcida concorda que jogar em alto é uma tarefa quase impossível, outros lembram que a seleção teve muitas chances ao longo da campanha e não soube aproveitar. E essa derrota acabou ofuscando um detalhe importante: a Bolívia, com esse resultado, conseguiu algo histórico ao se garantir nos playoffs intercontinentais. Para um país que raramente consegue ir longe nas eliminatórias, é um feito a ser comemorado. O Brasil, por outro lado, agora precisa juntar os cacos e se preparar mentalmente para um desafio que nunca enfrentou: disputar uma repescagem. E já que falamos de eliminatórias, vale destacar também que o final de semana trouxe movimentações em outras seleções. A Argentina, que já estava classificada, acabou surpreendida e perdeu para o Equador, mostrando que mesmo times fortes podem ter dificuldades nessa reta final. Lionel Messi vive momentos de despedida nas eliminatórias, apesar da derrota, segue sendo o grande nome do time, liderando dentro e fora de campo. Voltando para a Europa, além da goleada do Barcelona, outras equipes se preparam para a retomada das ligas nacionais depois da data FIFA. A expectativa é alta principalmente para o retorno da Champions League, que começa em poucos dias e vai trazer grandes confrontos logo de cara. Times como Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e PSG estão em plena fase de ajustes finais, rodando elenco e testando alternativas antes da competição mais importante de clubes do mundo. Outro destaque importante do final de semana foi nos bastidores: a UEFA segue discutindo a ideia de realizar jogos de ligas nacionais fora de seus países de origem. A proposta é polêmica, e apesar de não ter avançado nesta semana, continua no radar. Para muitos torcedores, imaginar uma partida oficial de La Liga nos Estados Unidos ou da Premier League no Oriente Médio soa como um absurdo. Já para os dirigentes, é uma oportunidade de aumentar receitas e globalizar ainda mais o produto. A discussão segue aberta e promete render muito nos próximos meses. E aqui no Brasil, a expectativa está toda voltada para a Copa do Brasil, que definiu seus semifinalistas.
O Fluminense eliminou o Bahia com vitória por 2-0 no Maracanã, gols de Canobio e Thiago Silva, enquanto o Corinthians passou pelo Atlético Paranaense com triunfo de 1-0, gol de Maicon. Agora a competição aguarda os vencedores dos clássicos Cruzeiro x Atlético Mineiro e Botafogo x Vasco para completar o quadro. As semifinais já têm data marcada, 10 e 14 de dezembro, prometendo um fim de ano eletrizante. E não podemos deixar de citar a repercussão internacional sobre o Brasil como candidato à sede do Mundial de Clubes de 2029. A FIFA já abriu conversas e vê com bons olhos a possibilidade, já que o país tem experiência em grandes eventos. Claro que a concorrência é forte, mas a torcida começa a sonhar em ver grandes clubes do mundo decidindo títulos em gramados brasileiros. Resumindo, o final de semana teve de tudo. Teve goleada do Barcelona com show de Fermin, Rafinha e Lewandowski, o retorno emocionante de Marc Bernal, mas também a preocupação com os atrasos do Camp Nou. Teve o Brasil sofrendo na altitude de La Paz e Rafinha criticando as condições, com a Bolívia fazendo história. Teve a Argentina tropeçando, a expectativa pela volta da Champions, a UEFA ainda indecisa sobre jogos fora dos países, aqui no Brasil, a Copa do Brasil afunilando e prometendo clássicos eletrizantes. E é isso, galera, esse foi o Minuto Futebol de hoje. Se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque amanhã tem mais, e a gente segue junto acompanhando cada detalhe desse esporte que mexe com a nossa vida. Valeu demais pela companhia e até a próxima!